Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para resolver alguns exercícios de APs passadas do CEDERJ. Eu peguei lá na pasta onde tem um arquivo, né, com provas antigas do CEDERJ. Eu peguei num drive chamado Disciplinas, que eu vou disponibilizar aqui o link para vocês acessarem. Eu fui lá embaixo nas AP2, comecei de 2023, aí comecei das mais atuais, né, para as mais antigas, e peguei alguns exercícios aqui. Eu pulei alguns que eu já resolvi em algumas provas aqui no canal, tem algumas provas resolvidas aí, e lá tem outros exercícios. Aqui eu peguei, eu acho que 5 questões, se não me engano, e primeiro eu queria comentar com vocês uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? O básico, para poder resolver qualquer exercício de trigonometria. Primeiro a gente vai pensar no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é uma figura de 3 lados, um triângulo, né? Que tem um ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo básico. E aí a gente tem aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa. E a gente tem esse lado aqui, que é o ângulo oposto ao 90 graus. Ó. Aqui eu tenho 90 graus e aqui na frente, o ângulo não, o lado, né? O lado que está na frente, oposto, gente, para nós é na frente. É que não ajuda a formar, né? Porque nós vemos que cada ângulo, ele tem aqui dois segmentos que vão formar essa abertura aqui. Essa abertura é chamada de ângulo. Então, o que a gente tem aqui num triângulo retângulo, na frente do 90 graus, é a hipotenusa. Os outros dois lados nós chamamos de catetos, né? Nesse triângulo retângulo, eles têm nomes especiais. Quando eu penso num certo ângulo, eu vou olhar em relação a esse ângulo, o que esses catetos são. Bom, esse cateto de baixo aqui, que é a base para a gente do triângulo, ajuda a formar o alfa. Estão vendo? É um dos segmentos que forma essa abertura, que é o ângulo que eu chamei de alfa. Então, isso aqui é um cateto adjacente, ele ajuda a formar. Lá na frente, eu tenho o CO, que é quem é oposto, está do lado oposto, está lá na frente. Então, esse é o cateto oposto. Quando a gente fala nas relações de seno, cosseno e tangente, nós vamos relacionar os lados desse triângulo. De que forma? A gente vai dizer que o seno de um ângulo é sempre o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, seno é CO sobre hipotenusa. Cosseno é o outro cateto, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E devemos saber também que a tangente é o valor que eu tenho quando eu divido seno pelo cosseno. Se eu dividir o seno pelo cosseno aqui nessas relações que já encontramos, a hipotenusa vai se cancelar e a tangente é a relação onde a gente não usa a hipotenusa, que é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas relações a gente tem que ter em mente, porque sem elas a gente não resolve nenhum exercício de trigonometria. É legal também a gente conhecer basicamente como que a gente faz para encontrar os valores do seno, cosseno e da tangente de ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. É legal também dar uma olhadinha em círculo trigonométrico para saber quanto que é o seno de zero, seno de π, que é 180, de π sobre 2, que é 90. É sempre legal a gente ter esse conhecimento. Conhecimento de seno, cosseno e tangente, eles são positivos e negativos em qual quadrante do círculo trigonométrico, né? É um outro assunto interessante aí para a gente pesquisar e conhecer. Então, baseado nisso, a gente vai resolver essa primeira questão aqui, que diz assim: de um ponto A, situado no mesmo nível da base de uma torre, o ângulo de elevação do topo dessa torre é alfa. De um ponto B, situado na mesma vertical de A e 5 metros acima, o ângulo de elevação do topo é agora beta, é um outro ângulo, é um novo ângulo. Sabendo que a tangente de beta vale 0,37 e a tangente de alfa 0,42, qual é a altura aproximada dessa torre? Então, gente, para resolver exercícios de trigonometria, quando não nos dão, a gente tem que fazer o desenho.
tá? É um esquema onde a gente vai se basear. Nesse esquema, a gente vai identificar o triângulo retângulo, não é isso? O meu está aqui bizarro, né? Se eu já não desenho bem normal, muito menos aqui com mesa, com essa caneta, que ela é diferente, não tem como. É um costume que a gente vai pegando, mas é meio chato. Então, isso aqui é a torre. O que eu quero saber é a altura da torre, que eu vou chamar de Hzinho, tá? A altura da torre, é óbvio que a torre com chão faz um ângulo de 90 graus, e olha só, vamos supor que na mesma base, na base da torre, tá? Então, vamos supor que seja no chão. Então, vamos supor que esse aqui é o ponto A. Eu quero saber de que ângulo que eu olho para o topo da pirâmide. Ai, da pirâmide. Para o topo da torre. Esse ângulo aqui é chamado de alfa. Então, desse ponto aqui, que dista alguma coisa aqui da base da torre, mas ele está a uma certa distância, né, da base dessa torre, no mesmo nível da torre, ou seja, no chão. Vamos dizer assim, que a base da torre é no chão. Vamos dizer que a base da torre é no chão, né? Então, nesse ponto aqui, daqui, se a gente for deitar no chão aqui, né? Porque tem que deitar, né, gente? E o nosso olho partir daqui para olhar lá o topo da torre, isso vai ser feito sob um ângulo de alfa. Não importa, não importa qual é a medida exata desse ângulo aqui. Aí está dizendo ali que de um ponto B, que ele está situado na mesma vertical de A, gente. Vertical é, né? Essa reta aqui que vai fazer 90 graus com a horizontal. Então, aqui tem um ponto B, que ele dista 5 metros de A, né? Ele fica 5 metros acima de A. E aí, daqui desse ponto, se a pessoa for olhar de novo aqui para cima, ó, ela vai olhar com um ângulo que é chamado agora de beta. Então, esse ângulo aqui, essa nova aberturinha aqui, é o ângulo beta, tá? Façam o desenho aí bonitinho, sem borrar, sem sair fora das linhas aqui como eu fiz, tá? E aí vocês vão encontrar, vão responder, não, vão responder não, porque aqui não pediu, né? O esquema. É outra questão aqui, ela pede o esquema do desenho, algumas pedem, né? Essa daqui vocês podem fazer um desenho que no mínimo dê para vocês entenderem, né, gente? A gente tem uma coisa importante aqui, ó. Se tudo aqui vale H, quando eu acho esse ponto aqui, ó, esse ponto até aqui, ele iria valer tudo, só que eu tenho que tirar esse espaço de baixo. E esse espaço de baixo vale quanto, gente? Vale 5, né? Então, esse espacinho aqui, ó, vale Hzinho menos 5. Então, eu tenho dois triângulos. Um triângulo que eu considero o ângulo beta e um outro triângulo aqui, ó, que eu considero o ângulo alfa. E é com eles que eu vou trabalhar. Vejam que aqui ele nos deu tangente de beta e tangente de alfa. Isso já facilita muito a nossa vida. Por quê? Eu não vou usar seno ou cosseno, né, gente? Ele não deu, eu vou usar tangente. Então, primeiro eu vou fazer aqui qual seria a relação de tangente de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. Lá na frente dele eu tenho um cateto oposto, que é quem? Que me interessa? Altura, cateto oposto, sobre cateto adjacente, porque já sabemos daqui, ó. Isso aqui a gente tem que, né, tem que saber. Tem que levar na mente na hora de fazer a prova. Então, tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre um cateto adjacente, que é, gente, essa distância aqui que eu vou chamar de Dzinho, que é a distância da base da pirâmide, tô com pirâmide na cabeça, da base da torre até o ponto A, ou desse pontinho aqui até o ponto B, tá? Logo, esse espaço aqui, ele vai ser igual nas duas. Opa, já é uma coisa considerável aí, porque seria uma segunda incógnita e eu só quero achar a altura. Vamos ver como é que a gente pode fazer com isso. Bom, aqui eu vou botar um Dzinho de distância, poderia ser x, como vocês quiserem. E aqui eu vou substituir. Eu vou colocar 0,42 é igual a h sobre d. Vejam que eu posso trocar esse 0,42 com esse D de lugar. Então, eu fico que a distância que eu quero encontrar não, né? Que a gente relacionou aqui, ela pode ser escrita em função de H, né? E vai ficar como? H sobre 0,42.
Não achei ainda o valor de H. Não tem problema, porque eu tenho outra relação de tangente para usar, que vai ser tangente de beta. De novo, ela é igual a cateto oposto sobre adjacente. Só que agora, gente, é o cateto oposto de outro triângulo. É esse ladinho aqui, que eu disse para vocês o quê? Esse ladinho aqui é um pedacinho que sobra. Quando do pedaço todo, que é H, eu retiro essa parte de baixo. Essa parte aqui, ó. E essa parte eu sei que vale 5, né? Porque isso aqui, eu fiquei com um retângulo aqui embaixo, né? E aí eu tenho que isso aqui vale 5. Logo, tudo menos esse pedacinho é H menos 5. Então, aqui, cateto oposto, agora, novo, é H menos 5, sobre uma distância que se manteve, né? Porque A e B, eles estão numa mesma reta vertical. Logo, essa distância aqui também é essa distância aqui, ó. Isso aqui também é D. Até porque, como eu já tinha explicado, essa figura aqui embaixo que se formou é um retângulo, né? Então aqui também é D. Opa, tá ficando bom. Tangente de beta, eu vou poder substituir por 0,37. Isso é igual a H menos 5 sobre D. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, né, gente? Eu vou trocar o D com 0,37. Para que eu estou fazendo isso? Vocês já vão ver. Então, D vai ficar igual a H menos 5 dividido por 0,37. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Eu quero H e eu tenho D escrito em função de H de duas formas. Na relação da tangente do alfa e na relação da tangente do beta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa fração a essa. Com isso, eu vou ter uma incógnita só. Então, eu vou ficar aqui com H sobre 0,42 igual a H menos 5 sobre 0,37. Vou fazer aqui, produto dos meios é igual dos extremos. Aqui primeiro, aí aqui eu já vou distribuir, tá? Então, 0,42H menos 0,42 vezes menos 5 vai dar menos 2,1. Podem fazer aí, vocês vão encontrar esse resultado. É igual a 0,37H. Quando eu pego esse 0,37H e passo para cá, e passo 2,1 para lá, eu vou ter a seguinte... Eu vou ficar assim, 0,42 menos 0,37. Fazendo o cálculo, vocês vão ver que vai dar 0,05H. Isso aqui vai ficar igual a 2,1. Quando eu divido 2,1 por 0,05, eu obtenho uma altura que é igual a 42 metros. Que era exatamente o que eu estava procurando e é aqui o que a gente vê que é o gabarito da questão, como está aqui, ó. Sua resposta está correta. Essa daqui foi uma prova que foi feita online, né? Que foi chamada de APX no período de pandemia de 2022. Ela foi feita em julho, eu acho, se eu não me engano. Não estava escrito se era 1 ou 2, mas se foi feita em julho, eu acho que era do semestre 1. Era a AP2 do semestre 1 de 2022. Então, ela era chamada de APX. Eu não coloquei aqui, gente, a referência das provas, mas é aquilo que eu falei. Repetindo, eu fui lá no Drive Disciplinas, abri a pasta Matemática Básica, AP2, e fui de baixo para cima. Vim e não peguei algumas questões que eu já tinha feito, porque eu já resolvi exercícios de trigonometria aqui em provas no canal antes, tá bom? Agora a gente tem essa questão aqui. Essa questão aqui foi eu acho que ela foi do semestre passado. 2023/1. Uma estátua de altura H está colocada acima de uma coluna que tem 12 metros. Desde um ponto no chão, que está a uma distância D do pé da coluna, vemos o topo da coluna com um ângulo de 30 graus e o topo da estátua com um ângulo que mede 10 graus a mais, ou seja, se um é visto com 30, o outro é visto com 10 graus a mais, então são 40 graus. Está aqui a relação certinha, né? De novo, nós vemos o quê, gente? Olha só, o que importa para nós é isso aqui, H e 12 metros. H e 12 metros. Isso aqui, vejam que está à frente dos ângulos de referência que temos. Então, isso aqui é cateto oposto. Lembra? Na frente do ângulo, cateto oposto. Esse Dzinho aqui, que também nos interessa, aliás, eu acho que é o que pede a letra A, é esse valor aqui, ele é um cateto que ajuda a formar os dois ângulos. Esse de 30 que está embaixo e esse maior que é 40, que é formado com esse aqui para a gente ver lá a cabeça da estátua.
Então, gente, a gente tem aqui, ó, cateto oposto e cateto adjacente, tangente de novo, né? Eu coloquei aqui o que pediu e o gabarito na próxima. Calcule a distância D, isso mesmo. Então, ó, a distância D, eu vou poder fazer uma relação aqui com 30 graus primeiro? Posso, né? Eu posso trabalhar com 12, com 30 graus e com D, que eu acho. Vou passar para cá, vou fazer aqui mesmo. Distância, não, D, vou fazer a relação aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente, já sabemos que vem da tangente. Então, tangente de 30 graus vai ser igual. Cateto oposto a 30 graus, está na frente, é o 12, dividido por cateto adjacente, a distância que eu quero. Tangente de 30, ó, eu vou pegar aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. E vai continuar igual a 12 sobre D. Fazendo isso aqui, ó, eu vou obter D igual a 12 raiz de 3 metros, porque eu tenho aqui unidade, tá? 12 raiz de 3 metros. Aqui nós vemos, eu peguei os gabaritos, tá, gente? E aqui, ó, o CEDERJ substituiu raiz de 3 por um valor aproximado que é 1,7. Só que olha só o que está perguntando aqui, ó. Eu não responderia 20,8, tá? Mas fiquem à vontade para resolver. Mas aqui está pedindo, calcule a distância. Olha a diferença aqui. Calcule a altura aproximada. Quando é aproximado, você substitui. Quando não pede aproximado, você não substitui. Então, para mim, essa resposta aqui é igual a 12 raiz de 3, não é isso que a gente achou lá? Ó, 12 raiz de 3 metros. Essa é a minha resposta, tá? Mas fique à vontade para fazer como está o gabarito. Agora aqui está pedindo a altura aproximada da estátua. Bom, essa altura aproximada, quando eu fiz o cálculo, também deu uma certa diferença. Por quê? Vocês podem ver no gabarito do CEDERJ que eles também usaram o 20,3 para essa resposta. Eu não usei 20,3. 20,3 ou 20,8? Calma aí. 20,8. Eles usaram esse valor aqui, tá? Eu não vou usar esse valor, então o meu vai dar um pouco diferente. Mas, de novo, digo, fiquem à vontade para usar, tá? Pode usar agora aqui, né, gente, o 20,8, porque aqui já pede altura aproximada, né? Então, vamos ver que relação aqui a gente vai fazer. Para essa altura aqui, ó, vocês veem que ela já inclui esse lado aqui inteiro. Então, ela já está fazendo parte do triângulo que tem um ângulo de 40 graus. Imaginem, gente, que essa retinha aqui, ó, ela vem para frente aqui para frente, porque eu vou ter essa distância aqui. Eu não sei se esse pedacinho aqui, ó, poderia causar dúvida para algumas pessoas se tem que saber isso aqui. Não, não tem. Você vai pegar essa reta aqui vertical e vai imaginar que ela está aqui na frente dessa estrutura toda aqui, tá? E aí o triângulo que eu vou ter, ele vai ter uma reta passando aqui na frente aqui, ó. E vai dar no mesmo. O triângulo é esse agora. Triângulo aqui, com meu desenho péssimo, né? Mas enfim, espero que compreendam que isso aqui é desnecessário. Isso aqui a gente dispensa. Então, aqui eu tenho agora o 40 graus, eu tenho de novo o cateto oposto, porque o que está aqui na frente é quem envolve o que eu quero encontrar, e de novo eu uso essa distância, até porque eu já tenho o valor dela. Aí vocês têm duas opções, ou vocês usem o 12,3, ou já aproximem o 12,3. Já que aproximou, então essa eu vou fazer igual, tá? Então, essa daqui é a... Eu vou numerar aqui, acho que é 8 e 9, né? 8 e 9. Eram duas questões relacionadas à mesma situação. 8, essa daqui vai ser a 9. Agora eu vou usar esse triângulo aqui. Eu vou usar o ângulo de 40, que é esse ângulo inteiro aqui, porque só esse pedacinho é 10 e esse pedaço é 30. Aqui embaixo é 30. E só esse pedacinho aqui, ó, de diferença dos dois ângulos de visão é 10. Então, 30 mais 10, 40. Cateto oposto, tangente de 40 igual a cateto oposto. Quanto que vale meu cateto oposto agora, gente? Agora ele não é mais 12, ele é 12 mais h sobre cateto adjacente, que continua sendo a distância. Vamos usar quem? 20,8 ou 12 raiz de 3? Aí vocês é que sabem, tá? Para mim, as duas respostas estão corretas.
Você pode fazer todos os cálculos e só no final aproximar, né? Só mais para frente aproximar. Aqui já aproximou aqui, então eu vou colocar 20,1 para fazer igual eles fizeram aqui. Então, tangente 40 eu vou buscar aqui, né, nos dados. 0,83 igual 12 mais H sobre 20,8. Agora eu vou multiplicar isso aqui, né, gente? 20,8 por 0,83. Como é que eu faço essa conta? Eu vou multiplicar como se fosse uma multiplicação normal. No final, só eu conto quantas casas eu tenho ao todo depois da vírgula e uso a vírgula, tá? Então, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 0, 0, com 2, 2. 3 vezes 2, 6. Mais 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 0, 0 e 6, 6. 8 vezes 2, 16. Aqui eu tenho 4, 6, 12, vai 1, 7, 1. Ó, 3, 1, 2, 3 casas. Então, 17,264. Então, 12 mais H, eu fiz aqui de novo, o produto dos meios igual dos extremos. Quando não tem nada, eu tenho 1. 12 mais H é igual a isso vezes isso, que sabemos aqui, depois do cálculo que fizemos, que deu 17,264. E aí eu vou fazer que H é igual a isso tirando 12, né? 17 tira 12, 5,264 metros de novo, porque tudo para mim está em metros aqui, tá? Vamos ver lá. 5,26, né? Quando eu fiz, deu 4,90 e qualquer coisa, eu não me lembro mais, porque aqui eu deixei aqui, ó, igual eu falei para vocês, ao invés de eu botar 20,8, eu coloquei 12 raiz de 3. Mas eu acho que assim realmente facilitou a conta, né? Ah, gente, e uma coisa que eu falo para vocês saberem que isso aqui é 20,8, vocês teriam que saber quanto que é a raiz de 3 aproximada. Isso é tentativa. Uma coisa a gente sabe, né? A raiz de 3 ela está entre raiz de 1 e raiz de 4. Por quê? Porque raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, né? Raiz de 3 é 1, e é aproximadamente 1,7. Como que vocês vão fazer isso? Bom, a gente pega lá, a gente sabe que é 1, né? A gente começa a experimentar. Sei lá, experimenta o 1,1. Quando você fizer 1,1 vezes 1,1, vai dar 1,21. Está longe ainda. Então você vai lá e escolhe um número mais alto, sei lá, 1,6. Você vai ver que aproximou, mas ainda dá 1,7. Quando você fizer 1,7 vezes 1,7, você vai ver que é o que mais se aproxima. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, 11. Mais 7, 1. 9, 8, 2. Ó, dá 2,89. Se você fizer com 1,8, aí já ultrapassa de 3. Ou seja, você vai utilizar nesse cálculo aqui, se você quiser colocar distância aproximada, né? Você vai fazer 12 vezes 1,7. Como que faz essa conta? Normal e só no final usa a vírgula, igual a gente fez aqui. Não tem segredo, tá bom? Então aqui é também a altura aproximada, né? Quando é aproximado a gente usa esse tio, como tá aqui, ó, né? Igualdade aproximada, tá bom? Então aqui a gente viu que deu 5,264. Essa altura aproximada aqui deu igual a 5,264 metros, porque eu já tenho coisas em metro lá na figura, tá bem? Essa daqui é o seguinte: uma joaninha caminha sobre uma superfície plana, conforme a figura abaixo. Ela caminha 1 metro do ponto A até o ponto B. Então, eu vou escrever isso aqui que a questão me deu. Caminha 1 metro do ponto A até o ponto B. Então, esse pedacinho pequenininho aqui de A até B tem 1 metro. Ela vira 90 graus na direção do ponto C, então aqui tem 90 graus, isso significa que para dentro aqui também tem 90 graus, né? Então que isso aqui é um triângulo retângulo,
isso é importante. Ela vai em direção ao ponto C. E ela vira e depois vem em direção ao ponto D. Ou seja, a Joaninha andou isso tudo aqui, ó. A até B, de B até C e de C até D. Determine a distância total percorrida por ela. Mas antes a gente viu também. A gente sabe que a distância de A até D é igual a 6. A até D. Ó, A até D. Tá? Na mesma linha aqui, tá, gente? Na mesma... Então, tudo isso aqui, ó, vale 6 metros. E que a tangente desse ângulo aqui, ó, vale 2. De novo, deu tangente, né, gente? Ah, então eu vou usar cosseno e seno. Não. Tá dando valor de tangente, então é óbvio que eu vou usar tangente. E olha só o que acontece com a tangente. Eu tenho alguém aqui que me interessa, porque isso aqui me deu o numérico. E eu tenho alguém aqui, ó, que é um cateto adjacente, que vai me interessar. Por quê? Porque esse aqui é um pedaço que a Joaninha andou. Ela andou mais isso. Correto? Concordam? Então, é uma coisa que eu preciso saber. Então, eu tenho que fazer aqui uma conta com tangente que me foi dada, cateto oposto, porque eu tenho ele numérico, então ele vai me ajudar a encontrar o que eu estou procurando, e cateto adjacente, porque ele é um dado que eu preciso para achar a distância total percorrida. Né? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Gente, primeiro eu tenho que entender aqui, olha o seguinte, esse A até B aqui não faz parte do triângulo. O que faz é o B até D. Se eu tenho A até D e eu sei que pedacinho vai de A até B, o restante é o quê, gente? 6 menos 1, 5. E é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer que a tangente de θ é igual cateto oposto, que é 5, não é 6, tá? Sobre o cateto adjacente. Esse cateto adjacente aqui, gente, eu não tenho, eu quero ele, eu vou chamar ele de segmento BC. Tangente de θ eu sei que vale 2. Então, 2 é igual a 5 sobre BC. Quando eu multiplico aqui, ó, produto dos meios é igual ao dos extremos, eu percebo que BC vai ser igual a 5 sobre 2, ele vai trocar de lugar com 2. E 5 sobre 2 dá quanto? 2,5 o quê? Metros. Não é isso? Está tudo em metro aqui. Então, eu vou continuar usando metro. A Joaninha anda bastante, né? Sei lá, não sei se 2 metros e meio é muito para ela. Não, né? Até que é pequeno. Tá? Enfim, doideiras. Aí, gente, agora o que que a gente tem que entender? Bom, já achei aqui. Agora eu preciso desse segmento CD aqui saber. Bom, gente, isso aqui é uma hipotenusa de um triângulo que eu tenho os catetos. Opa, vou usar um Pitágoras, né? Ele vai facilitar a nossa vida. Então, eu sei que CD quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é o que eu escrevi aqui. Então, CD ao quadrado vai ser igual a 25 mais 25 vezes 25 dá 625. Tem uns números assim que a gente guarda de cabeça, né? Então, isso aqui vai dar 6,25, porque tem duas casas depois da vírgula. Somando aqui, eu vou ter que CD vai ser uma raiz quadrada do 31, porque 25 mais 6, né? 31,25. Agora, gente, a gente tem algumas possibilidades de cálculo aqui. Ou a gente vai fazer como a gente fez com raiz de 3 e vai experimentar, que eu sempre faço, eu opto por fazer isso, mas também dá para você fazer assim, ó, transformar esse número que está aqui dentro num número, numa fração, né? Ó, se eu andei duas casas para a esquerda nesse número aqui, é porque ele está dividido por 100, não é isso? Então vai ficar assim, ó, 31,25. Também não sei se esse número dá exato, acho que não dá, não. Porque o 9,1 deu aproximado. Sobre 100. O 100 eu sei que dá 10. O 100 sai, né? Dá 10. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 91. Mas a gente vai tentar. O que que a gente vai fazer? Bom, se eu estivesse falando do 31, eu ia achar uma raiz aproximada de 31, né? Um quadrado perfeito aproximado de 31, mas que não ultrapassa, né? 31,25. Sei lá, 31, vai, vamos pensar. Se a gente tem 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25, está se aproximando. 6 vezes 6 já dá 36. Bom,
5 vezes 5 dá 25 e 6 vezes 6 dá 36. Isso quer dizer que essa raiz aqui, ó, raiz de 31,25, ela está entre 5 e 6. Por quê? 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, vamos pensar em relação a esse número aí que está dividido por 100, né? Eu multiplicaria por 100. Ou por 10, né, gente? Porque aí vai ficar dois zeros. Por 10, perdão. Vamos fazer aqui, então, 50 vezes 50. 52, 52, 9,1, gente, ainda não tem nada a ver com a raiz aqui não, tá? Eu acho que eu relacionei isso, mas esse 9,1 vai ser a soma dessas três pessoas aqui, tá? Porque é o total, a distância total percorrida pela Joaninha. Eu vou fazer aqui, 52. Gente, já que termina com 25 aqui, vamos fazer 55 para ver se rola, né? Que aí a gente tenta, a gente faz uma tentativa, mas que é uma coisa mais coerente, né? Se eu não tiver essa ideia antes, você pode começar lá no 52, mas entenderam por quê? Eu vou fazer 55? Porque o número é 3.125. Então, eu vou fazer com um que termine com esse número, né? Com 5. Vou fazer aqui para cima, para não ficar muito. 25 vão 2. 25, 27. Mais. Mesma coisa. 25 vão 2. 25, 27. 5, 12, né? 9, não, veio um aqui, 10, 1. Olha isso aí, gente. 30.025, ou seja, 3.025, perdão. Aqui é 3.125. Se eu fizer 56, vai ultrapassar, que eu já sei que dá 5,5. Vamos fazer 56 aqui para tentar. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, 33. 30, vão 3. 5 vezes 5, 25, 28. 6, 3, 11, 8, 9, 10, 11, 3. 31, 36, tá vendo como é que já ultrapassa? Então, é esse aqui, ó, é o 55. Logo, eu entendo que CD vai ser aproximadamente, né, óbvio, 55 sobre 100. Não, sobre 10, perdão, porque aí eu já tirei esse pessoal de dentro da raiz, eu já fiz, tá? Gente, lembrando que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, tá? Assim como o produto também. Então, aqui eu fiquei com 55 sobre 10, que na verdade vale quanto? Divisão por 10 é uma casa para a esquerda. Então, 5,5 aproximado metro. Agora eu somo, né, gente? Porque eu quero tudo. A distância percorrida pela Joaninha, eu vou chamar de D, e ela vai ser dada por segmento AB, somado com o segmento BC, somado com o segmento CD. Conforme a gente viu aqui, ó. Isso aqui ela andou, isso aqui ela andou, e isso aqui ela andou. Até chegar no ponto D. Então, eu vou somar quem com quem? Distância A, 1. Distância A até B vale 1. Distância B até C, quando eu fiz aqui a relação trigonométrica, eu achei que vale 2,5. E essa relação aqui, vejam que a questão colocou vírgula, colocou 56 aqui. Porque para dar 9,1, né? Se aqui eu já tenho vírgula 5, colocou 56 ali. Mas aí já dá 31, 36, já ultrapassa, né, de 31, 25. Será que eu fiz algum cálculo errado para dizer que ultrapassa? Ó, 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33 está aqui embaixo. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 5 vezes 5, 25. 26, 27, 28. 6, 3, 8, 9, 10, 11, vai 1. 31, 36. E aqui é 31, 25.
Ah, eu já sei o que que é, gente. Sabe o que que é? Porque quando a gente pega e faz a conta, ela vai ter várias casas decimais. O que que fez aqui? Aproximou para 6. Aproximou por causa da terceira casa decimal aqui, ó, né? Por causa da terceira casa. Só que isso daqui não vai ser um problema, né, gente? Eu não acredito que eles vão tirar. Tipo, você achou 9, é 9,1 por causa desse problema e eles vão desconsiderar a tua questão. Sei lá, você perde um décimo, né? Vai ver. Eu nem tiraria, mas vimos que aqui eles consideraram 5,6. Então, essa distância aqui, ó, 1 e 2, 3 e 5, 8, com 1,1, 9,1 aproximado metros. Foi o que a Joaninha andou. Então, aqui fez aproximado para 5, toda hora eu esqueço isso. Oh, meu Deus. Fez aproximado para 5,6. Usa a calculadora aí, gente, para fazer aqui e para saber qual é o jeito mais confortável do cálculo básico de cada um, né? Aí já fica a critério de vocês. A gente desenvolve aquelas formas que são mais confortáveis para a gente, né? Então aí vocês vejam aí o que que fica melhor para vocês conseguirem encontrar um resultado bem próximo aí do gabarito, para evitar essa perda de pontinhos aí, porque para a gente qualquer pontinho é. Mas também, gente, no final o objetivo é entender, né? É que a gente está fazendo uma licenciatura, é que a gente faça essas provas e não só aprove, né? Que a gente saiba dominar essas ferramentas, né? Porque, assim, basicamente, uma calculadora, ela faz um cálculo, mas por que que a gente tem que saber fazer? Porque a gente tem que controlar erros. Às vezes a gente digita algo errado, às vezes a calculadora dá um tilt, né? E a gente sabe reconhecer aquilo. Senão não tem como, não adianta nada você ter uma máquina perfeita e você não sabe, você não tem crítica, você não conhece o que a máquina faz. Como é que você vai pilotar vai comandar essa máquina para fazer o que você quer, para você chegar nos resultados que você quer, não é isso? Então é mais ou menos por aí. Depois, se eu tiver uma ideia de como a gente fazer para aquela continha lá ficar melhor, eu volto aqui colocando um conteúdo disso, tá bom? Olha só, a próxima questão. Um alpinista deseja calcular a altura de uma encosta que ele vai escalar. Para isso, ele se afasta horizontalmente 80 metros do pé da encosta e visualiza o topo sob um ângulo de 55 com o plano horizontal. Faça um esboço da situação e calcule a altura aproximada da encosta. Bom, aqui está a encosta, está a, a montanha que ele vai escalar, sendo que, olha só, a gente pode fazer do lado de cá? Pode, é a visão de cada um, não tem problema nenhum, tá? Mas eu já sei que isso aqui vai me dar um triângulo, porque olha só, ele se afasta horizontalmente 80 metros. Então aqui ele ficou aqui, isso aqui vale 80. Isso aqui é a altura da encosta que eu quero saber, eu não tenho ela. E quando a gente visualiza o topo, afasta horizontalmente 80 metros do pé da encosta e ele visualiza o topo com um ângulo de 55 graus, ó, o ângulo de 55 está exatamente aqui, né? Imagina que o olho dele está aqui. Então, o olho dele está aqui, ele visualiza, esse 80 aqui vai se manter, né, do mesmo jeito, mesmo que o carinha tenha uma alturinha dele aqui, ó, isso daqui não vai influenciar esse 80 metros, concorda? Ele vai continuar a mesma coisa. Então, gente, para entender, de novo, eu tenho a altura que me interessa da montanha, que está na frente do ângulo que a questão citou, e tenho 80. 80 é o quê? Na frente, CO, famosinho ajudando a formar CA, famosésimo também. Então, CO e CA vai me dar o quê? Tangente. Vejam que a tangente é meio campeã aí, né, gente? Porque imaginem, né? Olha só, quando eu tenho uma coisa que tem uma altura e eu tenho um afastamento para observar isso, essas duas variáveis é que vão me dar uma hipotenusa, uma hipotenusa suposta. Porque isso aqui é uma suposição, né? Isso aqui existe, essa distância. Isso aqui também existe, que é a altura da parada lá. Pode ser da estátua, aqui da montanha, como está dizendo, né? Ah, o próximo exercício também vai ser sobre farol, que ilumina um barco. Então, quer dizer, essas duas
variáveis aqui são as que realmente existem, né? Porque essa hipotenusa aqui, ela é uma coisa que vai depender da altura com a distância que a pessoa está. Essa hipotenusa, né? Eu entendo assim, interpreto assim essas questões. Então, CO e CA vão ser variáveis ali importantes nesse tipo de situação, da gente conhecer, da gente determinar, da gente saber, né? Então, o que que acontece? Aqui a gente vai usar tangente de 55 e, de novo, vai fazer uma relação de CO sobre CA, porque a gente sabe que é assim que funciona a tangente. Então, CO é o H que eu quero, tangente de 55, 1,42, é igual. Tangente, H, CO, H. E CA, que é o cateto adjacente, a questão deu. É a distância dele até o pé da encosta. Então, eu vou fazer só aqui, né, gente? Produto dos meios é igual ao dos extremos. Muito fácil. Então, eu vou fazer 1,42 vezes 80, vezes 8, eu vou coisar o zero. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32, e 1, 33, vai 3. 8, 11. Com duas casas depois da vírgula, só que eu preciso acrescentar o zero. Olha lá a nossa resposta. 113,6 metros é a altura da encosta. Trouxe aqui já com os gabaritos, né? Porque eu acho que facilita bastante. Essa daqui é isso, então, gente. Essa daqui, olha, eu copiei aqui os gabaritos. Trouxe aqui uma coisa que falava lá na prova, vocês vão ver, essa aqui é de 2016. É uma prova antiguinha já. Pedia para você calcular tangente de alfa e tangente de 2 alfa na questão 4. Aí depois pedia para usar aqui, até ficou mal apagado. Mas enfim, eu já trouxe aqui esses valores que a gente vai precisar deles para fazer o cálculo. Um farol localizado a 36 metros acima do nível do mar é avistado por um barco a uma distância x da base do farol. Ó, distância da base do farol vale x, a altura do farol é 36 metros, conforme a figura abaixo. Quero saber qual a distância x e depois eu quero saber se o barco está se aproximando do farol em um novo ângulo de observação se forma, que é 2 alfa, qual vai ser essa nova distância? Então, primeiro, calcular x, letra A. O que eu vou considerar para fazer esse cálculo da letra A? De novo, eu vou olhar para o ângulo, vou saber o que que essas variáveis, esses valores aí, o que que eu tenho numérico e o que que o x é do alfa. Bom, o valor numérico que eu tenho é o 36, está lá na frente. Cateto oposto. O valor que eu quero ajuda a formar o ângulo alfa, então ele é o cateto adjacente. Então aqui é CO e aqui é CA. CO e CA, como a gente já sabe, já que foram dados, isso aqui foi dado no problema. Então, a tangente de alfa vai ser igual a 36 sobre x. Quanto que vale mesmo tangente de alfa? 3/4. Vou fazer de novo aqui esse processo. 3x igual a 4 vezes 36. Vou fazer assim, ó, 4 vezes 36 dividido por 3. Aqui eu vou cancelar, vai dar 12. E vou saber que x vale 48 metros, como está aqui no nosso gabarito. Essa daqui é a resposta da letra A. A resposta da letra B, eu vou só ter que fazer um desenhozinho aqui bonitinho para eu poder me organizar aqui, me ordenar. Olha só, disse que o barco veio se aproximando do farol e quando ele estava aqui a um ângulo de 2 alfa, quer saber que distância é essa? A que distância que o barco se encontrava, então, quando ele veio se aproximando. A altura do farol, ela se mantém constante. Esse ângulo aqui, ó, vocês vejam que mais afastado, o ângulo se fecha mais. Quando eu vou aproximando, o ângulo tem uma aberturinha um pouquinho maior, né? Então, 2 alfa é o dobro de alfa, óbvio, né? 2 alfa é maior que alfa. Aliás, aqui é alfa, não é x. E aí, como que eu vou pensar isso daqui? Agora eu só penso nesse triângulo aqui da esquerda que eu formei, né? Então, eu vou ficar com tangente de 2 alfa, que me deu aqui, ó, foi dado, tá? É igual, cateto oposto continua sendo a altura do farol, e o cateto adjacente é a nova distância, que eu vou chamar de y, né? Chamou de uma outra variável aqui para diferenciar. Mas você podia chamar de dzinho, de z, do que você quiser, tá? Então, tangente. Ah, não, aqui eu vou substituir esse valor
Substituindo aqui, essa tangente de 2 alfa é 24 sétimos. Poderia ser um númerozinho mais bonitinho, né? Mas aqui já tá bem fácil essa questão, né, gente? Tá bom. Igual a 36 sobre y. Produto dos meios igual dos extremos. Então, y igual a 36 vezes 7 sobre 24. 24 e 36, gente, eu vou cancelar por 12, tá? Então, aqui vai ficar 2 e aqui 3. 3 vezes 7, 21 sobre 2. Tá assim a resposta, tá, gente? 21 sobre 2. Mas a gente pode transformar isso em 10,5 metros. 10 metros e meio. Tá bom? Fica mais bonitinho, eu acho. Então, gente, hoje foram essas as questões que eu trouxe aí. Se estiver te ajudando, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e é nóis. Um beijo, gente. Qualquer coisa, tamo aí. Beijão. E obrigada. Obrigada por assistir. E se você quiser deixar um comentário, uma dúvida, uma sugestão, tamo junto. Beijo.